Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje no nosso papo eu quero te convidar a uma reflexão. Como lidar com a ignorância? Com pessoas ignorantes, pessoas raivosas, pessoas que não sabem mais conversar, pessoas intolerantes. Como é que surgiu esse fenômeno no Brasil? É possível a gente enfrentar essa situação? Como? E como é que a gente preserva a nossa sanidade mental e explica para as pessoas que nós todos estamos no mesmo barco? A gente vai falar sobre isso aqui no nosso portal. Se você está chegando agora, se inscreva. Você aqui é muito bem-vindo, seus comentários também. Aqui todos os dias nós analisamos os principais acontecimentos do Brasil e do mundo que tem algum tipo de influência no nosso cotidiano. Se gostar, compartilhe os nossos vídeos e convide seus amigos para virem para cá também e mande seus comentários, porque os comentários aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Aliás, por falar em comentários, muitos deles refletem o que está acontecendo no nosso cotidiano, nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, enfim, nos nossos relacionamentos e até com pessoas desconhecidas. Muitas pessoas escrevem para a gente: olha, eu não consigo mais conversar com meu cunhado porque ele é um bolsonarista, ele é um insano. Aí outra: eu não consigo mais conversar com meu pai, não consigo conversar com a minha mãe, com meu avô, com meu filho, enfim. Muitas relações afetivas, elas ficaram extremamente prejudicadas porque, de repente, eclodiu no nosso país um grupo de pensamentos ou de pessoas que são absolutamente intolerantes, elas são refratárias a qualquer tipo de debate. Você explica uma coisa, a pessoa não entende, ela não escuta e ela responde te agredindo. As frases mais típicas que a gente tem escutado, né, vai para Cuba, vai para Venezuela, acabou a mamata, petralha, esquerdista, sempre uma coisa assim, ou comunista também, né? O que tem por trás dessa história? Como é que a gente lida com esse fenômeno? Bom, para construir uma nação com muita gente idiotizada, muita gente que tem esse tipo de comportamento, isso não se faz da noite para o dia. Isso é preciso que haja muita falta de educação formal, muita falta de cultura, muita falta de organização social, muita falta de meios de comunicação isentos, meios de comunicação que queiram comunicar sem manipular. Quando esses fatores todos eles estão a serviço de uma elite econômica, aí fica complicado. Porque quando eles estão nessa direção, o conhecimento, a educação de um povo é totalmente contrária aos interesses de quem domina a sociedade de uma maneira geral. Isso aí não é um pensamento meu, não sou eu que estou dizendo isso. A sociologia, a antropologia, a psicologia nos mostram que esses são fenômenos que têm causa e consequência. Então, essas pessoas que de repente agridem umas às outras, nos agridem quando a gente está no embate, elas são produto de uma sociedade que vem há séculos e décadas mais recentemente, produzindo pessoas sem informação, sem reflexão crítica, sem entendimento da realidade. Isso não tem a ver especificamente com uma educação formal somente, né? Porque tem muita gente que não teve acesso a essa formação, à escola formal, mas são pessoas que têm uma observação aguda da realidade, uma compreensão dos principais fatos econômicos, uma sensibilidade para enxergar quais são os políticos que são demagogos, que são mentirosos, que são salafrários, de outros que estão falando coisas que têm algum tipo de consequência. Existem muitas pessoas sem instrução que têm muito mais visão e sabedoria política do que pessoas que fizeram universidade, doutorado, e as eleições recentes no nosso país nos mostram que esse fenômeno é um fenômeno comum, né? Pelo menos em sociedades assim, onde você tem uma formação formal, mas você não tem uma compreensão da sociedade, você não tem uma compreensão política dos fenômenos principais que acontecem. Então você tem analfabetos políticos no mais alto grau e analfabetos políticos no mais baixo grau. Eu gostaria de lembrar aqui de um livro que me ocorreu agora, do Dostoiévski, né, chamado Crime e Castigo. Ele pode explicar um pouco esses fenômenos nossos aqui. Dostoiévski, nesse livro, ele conta a história de um jovem estudante de direito que queria mudar as regras para fazer mais justiça social. Esse cara se envolve num crime, ele mata uma agiota, aí tem uma testemunha do crime, ele mata a testemunha também, ele passa a conviver com essa culpa, com esse drama na cabeça dele o tempo todo. E esse fenômeno se dá porque nessa equação moral dele, toda pessoa que comete um crime
tem que sofrer um castigo. E ele não tinha sofrido o castigo ainda. Então isso passa por uma tormenta, até que ele é julgado lá na frente, enfim, estou resumindo a história aqui. Mas o Dostoiévski, ele explica para a gente esse tipo de pensamento que acontece em sociedades de uma maneira geral. Quando um grupo social ele sofre algum tipo de agressão, ele é vítima de um crime, vamos pensar assim, ele quer o castigo. Se a gente pegar agora o fenômeno que aconteceu no ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, pô, todos os terroristas ali, eles eram egípcios, a maior parte eram egípcios. E os Estados Unidos não conseguiram, o povo americano não conseguiram aceitar que eles tinham sido vítimas de um crime e não era possível, não seria possível praticar um castigo contra aquelas pessoas. Então eles foram atrás de um bode expiatório e arrumaram o Saddam Hussein, que era o iraquiano. Nunca nenhum iraquiano tinha dado nenhum tiro contra nenhum americano. Não se provou nenhuma conexão do Iraque ou com Saddam Hussein com esses ataques, foram especulações. Vimos depois que houve grande massa de informações, de fake news, para justificar o bombardeio ao Iraque. Nós sabemos, no final da história, que os americanos queriam era se aproveitar dessa situação para assaltar o Iraque e roubar o petróleo do Iraque. Foi o que, de fato, eles fizeram. Não levaram democracia porcaria nenhuma, eles não estavam preocupados com o regime político no Iraque, como não estão preocupados com o regime político de lugar nenhum. Se uma nação é genocida, mas é amigo dos Estados Unidos, dá petróleo, fornece tudo, eles são os caras mais legais do mundo. Se um país quer ter uma independência, quer controlar os seus recursos naturais por conta própria, logo eles vão arrumar um terrorismo, uma ditadura, uma corrupção, uma história assim para desmoralizar o governo, para assaltar o país. Isso tem acontecido em muitos lugares, você rapidamente é capaz de perceber onde esse tipo de situação se deu. Então os americanos quiseram lá praticar o castigo contra os eventuais criminosos, fossem eles quem fossem. E no Brasil? No Brasil, se a gente pega sociedades que têm sofrido economicamente, falta de direitos sociais, dificuldades nos hospitais, nas escolas, nas estradas, na habitação, no esgotamento sanitário, fornecimento de água, de luz, enfim. Essas pessoas que têm uma vida muito difícil, trabalham muito, muitas horas no ambiente de transporte, nas conduções, enfim. E no trabalho mesmo, situações estressantes, situações desconfortáveis, essas pessoas recebem um salário que não dá para fazer absolutamente nada. Estão endividadas, estão com a vida em frangalhos. Essas pessoas querem um culpado por isso. E no passado recente, aqui no nosso país, os culpados foram personagens da esquerda. A esquerda passou a ser responsável por tudo que de catastrófico passou a acontecer no nosso país. E aí essas pessoas desenvolveram uma raiva, um ódio e um sentimento de vingança. Elas querem o castigo naqueles supostos criminosos. E eles acabaram se acoplando naquele que fez o discurso de praticar o castigo contra os criminosos. O governo Bolsonaro é o governo mais ilusório que a gente já teve no nosso país, porque ele se propõe no discurso a fazer uma coisa, mas na prática o governo se presta a outra. Justamente porque ele está imantado, né, por esse tanto de gente que acredita que ele está combatendo as causas do sofrimento dessas pessoas que se transformaram em ignorantes profundos, os apedeutas profundos, né? Se você observar na prática o que acontece, nós temos no nosso país uma maior desigualdade social. O Bolsonaro não fez absolutamente nada e não fará nada para diminuir desigualdades sociais. Quem era rico no nosso país, super rico, os banqueiros, continuaram mais ricos. O Bolsonaro não enfrentou esse tipo de situação e nem vai enfrentar, não enfrentou e nem vai enfrentar os mercados financeiros, a especulação financeira, o dinheiro volátil que circula sem produzir absolutamente nada. Não combateu o super privilégio de todos os poderes aqui no nosso país. Muito pelo contrário, quando você entra nas Forças Armadas, os militares brasileiros ficaram como uma categoria das mais privilegiadas do nosso país, aumentando cada vez mais o abismo entre pessoas e grupos que estão na elite do Estado, na elite da economia e o povo que está cada vez mais sem direitos, cada vez mais sem proteção social. A Previdência Social que foi reformada, ela não atacou privilégios porcaria nenhuma, ela achatou, ela acabou, foi com a aposentadoria do pobre.
do deficiente, das pessoas com algum tipo de comorbidade e por aí vai. A legislação trabalhista, ela não gerou emprego para a massa de brasileiros, para as grandes populações de brasileiros. Pelo contrário, nós estamos com recorde de desemprego. Isso não tem a ver só com a Covid, porque os níveis de desemprego já eram muito grandes antes da pandemia aqui no nosso país. Então, se a gente analisar todos os fatores econômicos que repercutem na nossa vida, no cotidiano, vocês vão ver que o governo Bolsonaro está a serviço dos grandes grupos. Embora ele se apresente, ele faça discurso, e muitas pessoas acreditem que ele está em conflito com esses grupos. Basta ver, gente, que quem manda na economia do nosso país é um representante do mercado financeiro, é uma pessoa que sempre foi ligada a banqueiros. As pastas da economia no nosso país estão entregues a pessoas do mercado financeiro. E essas pessoas só querem dinheiro, elas não estão preocupadas com o povo brasileiro. E aí o pior de tudo, né, é que camadas muito grandes da população querem o sentimento de vingança, como eu falei aqui no Crime e Castigo do Dostoiévski. Elas não conseguem compreender que estamos todos afundando no mesmo barco. Se a gente pudesse usar uma outra metáfora aqui, era como se todos nós estivéssemos num grande Titanic, que nós sabemos a história como se deu, né? E o capitão da embarcação, sem saber conduzir a embarcação e atendendo exclusivamente aos interesses dos proprietários da embarcação, a gente vai ter barulho, mas vamos seguir em frente aqui. Os proprietários da embarcação, ele acabasse por fazer com que houvesse a colisão do navio com o iceberg. Muitos de nós que estivéssemos ali dentro desse tipo de embarcação, a gente ia querer alertar todo mundo. Olha, o navio bateu no iceberg. E aí você chegar para grupos de pessoas que poderíamos chamar de bolsonaristas nesse navio, eles diriam para você assim, não está feliz? Vai para Cuba, vai para Venezuela. Você fala assim, amigo, olha só, a terceira classe já está toda debaixo d'água. Chora, acabou a mamata. Meu amigo, olha só, não vai ter embarcação, não vai ter bote salva-vidas, não vai ter colete para todo mundo. Chora, Petralha. Então, essas pessoas, elas estão tão imbuídas em praticar um castigo sobre aqueles grupos que eles acham que cometeram crime, que elas não estão vendo que o barco está afundando com todo mundo dentro. O que compete a nós é continuar o tempo todo dizendo o que está acontecendo. Nessa metáfora, me veio aqui à mente, né, a ideia é que esse capitão que fez chocar o navio no iceberg, de repente ele vai caminhando pelo convés e encontra um grupo de simpáticos, ou de simpatizantes bolsonaristas. E esses simpatizantes vão começar a gritar, mito, 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 e o navio vai continuar afundando. Gente, como temos barulho aqui, vamos finalizar o nosso papo agora, então. Diante disso que eu estou falando para vocês, diante dos barulhos externos aqui, né, compete a nós cada vez mais alertarmos as pessoas do que está acontecendo e como nós estamos tendo a visão do que está acontecendo, que esse governo está a serviço do grande capital, a gente tem que procurar o nosso bote salva-vida, procurar o nosso colete, procurar manter o nosso equilíbrio, a nossa sanidade, até que uma embarcação maior venha nos socorrer. Nós, náufragos, que estamos sobrevivendo no meio desse mar da ignorância. Gente, espero ter jogado algumas reflexões para vocês. E uma coisa importante, nunca brigue com uma pessoa que está querendo a vingança, que está querendo o castigo, porque essa pessoa ela já não está no campo da racionalidade. A gente tem que insistir. Ela manda você ir para Cuba, você diz, olha, posso até ir para Cuba, mas você vai morrer afogado. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau.